Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PsyCast, o Fio da Meada. Hoje nós estamos, eu e Carol, reunidas aqui para falar sobre um tema muito comum hoje em dia. Inclusive, nós estamos ainda no mês de abril, né? É o mês de conscientização sobre o autismo. E nós vamos falar sobre esse tema. Porém, nós decidimos, né, Carol, escolher uma abordagem um pouco diferente daquilo que é muito mais discutido, né, em nossa sociedade. Imagina a sua vida ser impactada com uma notícia, né, de que aqueles comportamentos ou aquelas dificuldades que você apresenta, que muitas das vezes até recebe julgamentos, recebe aqueles olhares mais críticos, não é nada inadequado em si, mas é algo que pertence a uma condição. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do filme Uma Mulher Diferente. Nós vamos falar sobre o autismo na mulher e na vida adulta, né? A gente tem visto muitos diagnósticos, né, sendo prontos e laudados sobre crianças autistas, mas a gente também tem percebido que muitos adultos estão se deparando com essa realidade agora que tem, né, a possibilidade de fazer a investigação e tudo mais. E esse filme, ele fala desta mulher, Kátia, em torno de 35 anos, uma pesquisadora, né, uma mulher bastante inteligente, inclusive isso uma característica, né, muito inteligente, muito instigadora, mas tinha conflitos, né, na sua vida cotidiana, justamente por conta dessas condições, de alguns comportamentos que nem ela sabia do que se tratava. E ao pesquisar, fazer como pesquisadora, não foi nem uma escolha dela, né, Carol? Foi uma imposição da sua equipe, um pedido, na verdade, né, da equipe para que ela pesquisasse sobre o autismo. E fazendo a pesquisa sobre o autismo, ela começou a se reconhecer, né, naquelas características. E isso, ao mesmo tempo que gerou um grande susto, uma grande preocupação, também gerou um certo conforto, né, Carol? E hoje nós vamos falar sobre isso, o autismo na vida adulta, né? Isso mesmo, bem-vindo a todos. Hoje a gente quer trazer um pouco do autismo, mas com essa especificidade sobre a mulher e também sobre um diagnóstico tardio, né? As pesquisas, as últimas, mostram que a prevalência do autismo está em torno de 2,5% da população mundial, né? A gente tem também dados a respeito de aumento, né, de laudos, né, de diagnóstico de autismo atualmente. Isso se dá por alguns motivos, né? Isso se dá pela melhora dos critérios, né, da melhora do rastreio clínico, do rastreio do autismo. Então, desculpa, tem que começar de novo. Evitamos. Guarda pra mim, vamos de novo. Eu embananei aqui. Tá, vamos lá. Bem-vindo a todos ao PsyCast. Hoje nós queremos, como a Ruth já falou aqui, falar sobre o autismo feminino e especificamente o diagnóstico mais tardio, né? Hoje a gente tem aí, os últimos estudos mostram que a gente tem de 2 a 2,5% da população mundial de autistas, né? A gente também observa que teve um aumento realmente de diagnósticos do autismo. Isso se dá por alguns fatores. Um deles é a melhora no rastreio clínico, né, dos sintomas, dos critérios. E fora isso também, acho que a divulgação, né, assim como aconteceu no filme ali, a Kátia, ela se percebeu nas pesquisas dela, então hoje com maior divulgação também as pessoas têm percebido, têm procurado para investigar, né? Teve uma unificação, uma integração também dos sintomas, o que trouxe uma visão como um espectro, como algo mais dinâmico e não como uma coisa pontual, fechada. Isso possibilita a gente, né, ver vários níveis de suporte, né, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então isso aumenta também as possibilidades de diagnosticar e aí tira um pouco daquela confusão que tinha no passado, né? Então, com isso acaba acontecendo mais diagnósticos mesmo, né? E a gente viu lá no filme, né, a Kátia, ela também tinha 35 anos quando ela descobriu o diagnóstico através da pesquisa e depois procurando um profissional especializado para fazer essa avaliação. Agora, por quê, né? Por que a mulher em especial, ela é diagnosticada mais tarde? Né, as pesquisas também mostram que os meninos, eles são diagnosticados em torno de 4 a 5 anos e as meninas acima de 11.
né? Porque a gente tem algumas especificidades na mulher que é diferente de como se manifesta no homem, né? Então, um dos fatores é que a mulher, ela tende mais ao masking, né? A uma camuflagem social, né? O que é isso? Ela tem uma capacidade de observar, de copiar, né? De reproduzir aquilo que ela tá vendo, né? Vale lembrar que isso tem um custo emocional muito alto para a pessoa que tem o autismo e ela precisa fazer isso para se encaixar, né? Mas ela acaba fazendo mais. Além disso, a própria questão cultural, né, Ruth? Porque a nossa cultura, ela aceita, ela até provoca, ela até induz que as meninas sejam boazinhas, sejam quietinhas, sejam na delas, né? E isso acaba até dificultando um pouquinho, né? Ver que tem algo a mais, além de uma timidez, além de uma boazinha. Sim. Né? Então, tem alguns fatores ali que acabam prejudicando o diagnóstico precoce. E por falar em diagnóstico precoce, obviamente é muito melhor, porque essa pessoa que desde criança ela tem um diagnóstico, ela consegue receber todo o suporte, consegue receber terapias, né, auxílios ali para que ela não sofra tanto. Né? A gente sempre quer evidenciar aqui durante todo esse podcast que a ideia não é encaixar, não é errado. É diferente. É uma forma de funcionar diferente. Mas não é errado. Então, a ideia não é encaixar esta pessoa para ficar igual a todo mundo numa caixinha. Sim. A ideia é dar a ela uma autenticidade. Né? Então, esse diagnóstico, ele não é um final das coisas. É um ponto de partida. Sim, legal. Falando em diagnóstico, a gente pode pensar no diagnóstico como o alívio, né? Para certos casos. E, às vezes, também como identidade. E o propósito não é rotular, é nomear, né? É muito interessante que, fora a questão do autismo, qualquer outra questão que a gente receba em clínica, né? Muitas das vezes, tirando o autismo, né? Vamos falar de outra coisa, só para perceberem o que eu quero dizer. Às vezes as pessoas chegam na clínica, você deve ter passado por isso já, e ela fala, eu tenho uma angústia, eu sinto uma angústia, e ela fica mais angustiada por não saber que angústia é esta, do que quando descobre a angústia em si, né? Ela nomeia. Qual o nome disso? Ela não sabe dizer o nome. Então, a gente não está nem falando só do autismo, a gente está falando que nomear, o fato de você nomear, ele norteia, né, o seu caminho, ele norteia a sua jornada. Porque, como você falou, há muitas das vezes essa coisa de mascarar, e vem mascarado de uma série de coisas, às vezes confunde com depressão, a ansiedade aparece, né, e vai rotulando, porque aí sim são rótulos inapropriados, embora apareçam ali alguns sintomas, mas são inapropriados porque não são de fato aquilo que revelado aquilo que de fato precisa ser cuidado. Então, desvia-se a atenção para uma depressão, para uma ansiedade, quando essa pessoa tem outra coisa. Então, o diagnóstico, muitas vezes... Agora, você imagina, num caso desse, né? Uma pessoa que tem TEA, não sabe que tem, mas como comorbidade, tem ansiedade, como comorbidade. E ela faz todo um procedimento de tratamento aí para ansiedade, mas não regula. O que você acha que passa na cabeça de uma pessoa adulta, porque a criança nem sabe disso, né? Ela está nesse mundo e não discerne, mas estou falando de um adulto que fala, puxa, eu invisto dinheiro, né? Capital, eu invisto tempo, eu me dedico a cuidar desta ansiedade e não consigo regular. Então, imagina a frustração que acompanha, né? A pessoa que ela não sabe o que tem. Ela está investindo, indo para uma direção, mas não é aquilo. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de alívio justamente por quê? Porque responde a essas questões, responde a essas perguntas, né? E embora, né, inicialmente as pessoas sofrem com o diagnóstico, você que trabalha com diagnóstico, você é neuropsicóloga, né, deve perceber muito isso nas devolutivas, né, quando você precisa apresentar um diagnóstico, as pessoas têm aquele impacto, aquele sofrimento, mas é o momento mais importante onde elas vão nomear o que tem, e não apenas serem rotuladas, não é, Carol? Param de ser rotuladas, nomeiam o que tem e vão objetivamente tratar aquilo que tem.
né? E os resultados são maiores, são ganhos maravilhosos. Então, até no próprio filme, né, a Kátia mesmo, ela já havia sido diagnosticada com depressão e ansiedade. E talvez transtorno bipolar. Olha isso. Né? Você imagina o peso de carregar essas possibilidades e eram possibilidades porque não eram diagnósticos completamente fechados, né? Era aquela mistura de percepção e interessante que foi o olhar dela, né? Quando ela faz a pesquisa, quando ela vai mergulhar no assunto, aí ela se percebe. Né? E isso dá a ela condições de cuidar de si mesma da melhor maneira possível. A gente tem que lembrar que essa condição, se não bem olhada, né, ela traz bastante sofrimento, né, até você que está nos assistindo, caso você não tenha, né, o TEA, mas se coloque no lugar, a pessoa se sente diferente, se sente desencaixada, ela apresenta algumas dificuldades de comunicação, de linguagem, né, de expressão, de sentimento, de compreensão das próprias emoções, né? E isso vai acabar conflitando, né, socialmente, nas relações, nas amizades. Alguns comportamentos mais rígidos, repetitivos, Sim. Né? Muitas vezes isso causa uma certa estranheza do outro. Sim, parece que é uma pessoa fria às vezes, mas não, ela lá no filme ela fala até, né? Ela processa diferente. Isso. Né? Essa que é a questão, né? Tem um sintoma que a gente fala que é a alexitimia, que é uma dificuldade de nomear as próprias emoções, né? Então, a pessoa que assim, vamos só falar, né, que a gente está falando de critérios e de sintomas, mas de sintomas tem uma gama muito grande, né? Então, a gente tem os critérios que são para todos que têm o diagnóstico, mas tem os sintomas que são diversificados e nem sempre todos sentem, né? Você consegue falar sobre a diferença da aparição mesmo dos sintomas na criança e no adulto? Sim. Na criança, daí a gente já tem que pensar também em meninos e meninas. Tá, vamos falar. Né? Então, na criança, é que a gente tem nível 1, 2 e 3 também. Mas vamos pensar no nível 1. Porque geralmente o nível 2 de suporte ou 3 é mais óbvio, é mais rapidamente diagnosticado. O nível 1 não. São algumas coisas muito sutis. Tá. Né? Então, uma criança que muitas vezes ela vai se isolar, ela vai estar no mundinho dela, ela vai ter alguns comportamentos repetitivos, vai se fixar algumas brincadeiras, alguns brinquedos que tem repetição, então rodas. Adulto. Nível 1. Nível 1. Homens, de novo. Homens, né? Os homens, eles são mais externalizantes. Tá? Então, essa rigidez cognitiva, né? Essa repetição, às vezes focado demais em um assunto só. Né? Então, só fala sobre aquilo, só gosta daquilo. Alguns comportamentos que muitas vezes lembram um transtorno obsessivo, tem que estar arrumado dessa forma, tem que estar desse jeito, né? Agora, as mulheres, elas são mais internalizantes. Então, muitas vezes, fica até mais difícil diagnosticar quando adulto, porque as mulheres, elas não saem verbalizando, eu tenho um comportamento mental repetitivo, eu fico repetindo alguma coisa para me regular, ela não vai falar isso. Né? Então, até porque percebe o mundo e sabe que o mundo aqui fora é um mundo meio crítico e julgador, exatamente. Né? Não vai falar, então guarda para si. Não vai ser acolhido. Guarda para si. Então, tem algumas diferenças na infância, né, e no adulto, mas o padrão, ele segue muito parecido. Tá? E a gente vai ver também, de acordo com a idade, algumas diferenças. Então, antes dos 10 anos, por exemplo, a exigência social é muito menor do que aos 11 anos para frente. 11 anos para frente está falando de uma entrada na adolescência, né? Então, os grupos, né, as amizades, os relacionamentos, eles são mais frequentes. Os grupos exigem mais. A criança, ela é mais inocente, ela vai brincar com todo mundo, ela vai ter menos julgamento. O adolescente, não. Né? Então, ali já vai se manifestar diferente. Vai vir bullying, vai vir, né, crítica, exclusão. Né? E aí, na vida adulta, a pessoa muitas vezes já desenvolveu muitas estratégias compensatórias para lidar com aquelas dificuldades e acaba mascarando mais. Aí fica mais difícil ainda de diagnosticar, tá? Tem uma cena no filme que o namorado dela vai para uma festa, lembra? Com os amigos, eles vão para uma festa, né? E ele a convida, ele sabe da dificuldade dela e tudo, mas ela aceita. E ela tá lá fazendo um esforço, eu acho que é essa questão também. Mascara porque você precisa pertencer, né? Então você vai mascarar para pertencer. Porque senão fica realmente muito inadequado, né? Você fala, nossa... Muito discrepante dos outros. Então eu vou me esforçar. E esse esforço é um esforço real.
né? Diga-se de passagem, é um esforço da alma mesmo, de se enquadrar ali por aquele tempo para pertencer. E aí ela vai até a festa, né? Tem os amigos, estão conversando, estão dançando, e aí ela tenta, mas ela vai se isolando. Aí começa uma balada, um tute lá que ela não consegue dar conta, né? E ela sai. Do estímulo auditivo. Isso. E aí ela sai, e ele vai atrás e tudo, eles conversam sobre isso, mas aquela cena, ela é uma cena comum, mas ela é uma cena que gera bastante desconforto, né? Naquela situação, aquela condição, né? Porque as questões auditivas no paciente TEA são muito fortes, né, Carol? São porque eles têm ou uma hiporreatividade ou uma hiperreatividade sensorial, né? Isso se deve a uma desregulação da amígdala, né? Então, realmente, alguns relatam, principalmente quando a gente está fazendo um diagnóstico, está estudando, ele fala assim, eu sinto dor quando o som é alto. Eu sinto uma aversão terrível, uma textura que aquilo me dá ânsia, sabe? Não é algo regulável, não é frescura, não é algo que eu quero, não quero. Acontece real. Né? E aí, imagina agora um cérebro hiperestimulado, estressado, que não consegue dar conta sozinho dessa hiperestimulação, né? Então é um sofrimento real e muito doloroso. E qual é o rótulo que geralmente esses adultos recebem? Antissocial, mas o quê? Sem esforço, fresco, mimimi. Mimizento, né? Talvez você que esteja assistindo possa estar se identificando. Nossa, sempre fui chamado de fresco, de mimizento, enjoado, antissocial. E isso, né, pode até soar em tom de brincadeira, né, numa conversa, mas para quem está fazendo aquele esforço tremendo de estar ali por uma razão super legítima, que é pertencer, que é estar junto, é uma dor, né? Porque essa pessoa, ela sabe o preço que ela está pagando, né? De estar ali, por exemplo, numa festa com um som alto, né? Porque se não for, será julgada como antissocial, digamos assim. Uma errada. Então, assim, é complicado, né? O sintoma, ele surge, mas ele vem não apenas no sentir, como essa pessoa que você falou, eu sinto dor, né, com o barulho. Não é só o sentir a dor do barulho ali, é o sentir os olhares, é o sentir o julgamento, é o sentir a rejeição. Exato, né? Exato. E é um estímulo tão doloroso. E tem até uma cena do filme, agora eu não lembro se é essa hora da festa ou se é a hora do trabalho, que ela chega na casa dela e ela deita no chão e ela fica olhando as luzinhas, né, em cima do teto ali, tentando se regular. É realmente uma tentativa de regulação, né? Então, muitas vezes, o contato com o chão, que é um lugar estável, que é um lugar que ela sente o corpo inteiro, tem uma função ali neurofisiológica e também emocional, obviamente, de segurança, de estabilidade. Ou seja, quando ela saiu do lugar de hiperativação, ela estava insegura, com medo, apavorada, desconfortável ao extremo de sentir as emoções que estavam sentindo, que normalmente não consegue nomear e entender, né? E fora toda essa sensação, que é sensorial mesmo. Sim. Né? Então, ela estava tentando se regular. Então, às vezes, se colocar no chão, muitas vezes se distrair com alguma outra coisa, fazer um outro estímulo sensorial. Eles usam bastante disso. E é interessante que ela fez isso quando ela não sabia do diagnóstico. Mas eu não sei se ela aprendeu, o filme não fala, né? Se ela aprendeu, se foi instintivo, ela procurou um lugar estável. Não me recordo a cena. Qual foi? Ela chegou em casa, não lembro de onde ela estava. Esta cena mesmo. Essa cena, né? Essa cena. Alguns... Ainda não tinha o diagnóstico ali? Eu acho que não. Tá. Então, alguns pacientes até, eles relatam que muitas vezes gostam de dormir com um monte de coberta em cima, ou então com o corpo colado em alguma outra coisa, porque o sentimento de insegurança, de vulnerabilidade é muito grande. Né? Agora, imagine uma pessoa passando por tudo isso sem saber o porquê. Então, esse o questionamento. Esse é o ponto que a gente está trazendo aqui. Eu me lembro de uma cena que a Kátia, ela usava o fone, né, para trabalhar, estava ali e tal. E aí, de repente, ela chega no trabalho e tem uma pessoa sentada na mesa dela. Ela já faz uma leitura, né? Ela não conversou com ninguém a abordou, mas ela faz uma leitura ali.
porque ela já estava em conflito com esse sentimento de inadequação, né? Então, era na festa com os amigos do namorado, era em todo lugar, até com a própria mãe, né? Ela tinha uma esquiva, inclusive, né? De conversar com a mãe e tudo mais. E aí, ela chega no trabalho e ela vê uma pessoa sentada na mesa dela, mexendo, se eu não estou enganada, no próprio computador dela e tudo. Ela volta e faz uma leitura. A leitura é que ela estava sendo demitida, ou que tinha sido demitida. Mas não pela... é um ponto importante. Não pela capacidade ou incapacidade dela, né? Mas pela forma que ela fazia o trabalho dela ali, né? Fone de ouvido, focada. Então, assim, outra coisa que é importante quando eu falei agora da capacidade é que, às vezes, por não conseguir, né, Carol, estar funcionando como os outros funcionam, porque é visível, né, para a própria pessoa e para os demais, pode gerar esse sentimento, né, de incapacidade. Sim. Né? E ela sofreu ali naquele instante, até que depois ela foi esclarecida que não estava sendo demitida nem nada, né, nada disso, mas a princípio, uma coisa que não tinha nada a ver, porque ela era super inteligente, super capaz, mas ela relacionou, né, essa capacidade com aquilo que ela viu. Sim. E pela forma que, não que foi dito isso no filme, tá, gente? Mas a forma inadequada, porque você está num ambiente de trabalho e você tem uma forma de funcionar. Né? Com certeza, né? E é interessante que ela recebeu o diagnóstico e quando ela recebeu, ela chorou, né? E foi esse choro de alívio. E agora eu entendi o que está acontecendo, né? E aí, naquele momento, a psicóloga que deu o diagnóstico, ela até explicou exatamente o que você falou, né? Não é uma questão de incapacidade. Você não é incapaz, você não é inferior. Você é diferente, né? E aí, quando ela começou a entender isso, ela já tinha até pesquisado muito sobre autismo, então ela provavelmente começou a ligar, né? Os pontos e perceber que era isso mesmo. Tirou um armário das costas dela. Sim. Né? Então, assim, o diagnóstico, ele também é uma reorganização de identidade, de self. O que antes estava muito desorganizado, sofrido, né? Isso acaba tendo uma nova organização. E a pessoa consegue fazer uma reconexão com a própria história. Então eu passei por aquela situação por causa disso. Né? As pessoas com autismo, aliás, esse é um dos critérios diagnósticos, é dificuldade na cognição social. Né? Então, isso envolve a percepção do ambiente, a leitura do ambiente, a interpretação do ambiente, a reciprocidade social. Então, como que eu respondo adequadamente ao que as pessoas estão me falando ou estão me exigindo, né? A comunicação, é um pacotinho, né, de coisas dentro da cognição social, né? Então, ela começa a perceber, então, que tinha essas dificuldades, tem um porquê, e a partir do momento que ela recebe o diagnóstico, ela faz o quê? Ela começa a tentar adaptar para que ela não sofra. Não é adaptação para que ela se encaixe, é adaptação para que ela não sofra. Muda completamente. Muda a visão de vida era dela. Uma adaptação para se encaixar. Para se encaixar, né? Então ela coloca o fone para ir trabalhar, mesmo sem ninguém saber de nada. Ela até colocou o óculos, porque ela também possivelmente estava com sensibilidade. E ficou ali no mundo dela trabalhando. Né? Então isso é libertador para a pessoa, porque ela começa a entender e fala, tá, então eu sou diferente, então eu preciso disso e daquilo, e tudo bem, o mundo também que lide com isso. Sim. Então, pensando nisso, você falou fez um paralelo muito interessante. Não um esforço para se adaptar, não mais, né? Para aceitar como funciona e tudo bem. Mas olha, ela tinha 35 anos, né? Então, durante 35 anos, ela precisou lidar com tudo isso sem saber. E se esforçando apenas para se adaptar e pertencer, né? E não apenas para aliviar e aceitar a condição que tem e administrar, porque é isso. Quando a gente nomeia, fica mais fácil, né, de atuar sobre. Agora, imagina as pessoas que têm mais de 35 anos, 40 anos, 50 anos, que viveram toda essa jornada, né, nesse esforço sobremodo grande para estar ali, se adequando, se inserindo para ser aceito, para não ser rejeitado, para não sofrer, né, isolamento, porque acaba acontecendo. Para muitos casos, né, a pessoa se isola, ela não consegue mais. É um esforço sobremodo grande mesmo. A energia que a gente desprende
né? A gente que eu falo quem não tem que lidar com isso, né? Desprende, por exemplo, um dia, uma sexta-feira eu tô cansada, tem uma festa, mas eu vou, né? Eu vou porque é meu amigo, é minha amiga, e a gente desprende uma energia para ir. Só porque estamos cansados, eu acho que a energia que a pessoa que tem TEA na vida adulta, que não sabe que tem, que não faz uma escolha consciente, só faz consciente nesse sentido, mas faz para se adequar e pertencer, deve ser 3 vezes maior. Né? Deve ser muito pesado. Então, eu imagino assim, a volta para casa. Como você falou, ela deitou-se no chão para regular, porque era o que ela tinha para fazer por ela, né? Tava demais, né? O que acontece no cérebro é uma sobrecarga de estresse mesmo, né? E muitos desses lugares que tem hiperestimulação. O que para quem não tem, né? Quem tem, não é típico, não vai ter uma hiperestimulação, mas já é uma estimulação. É isso que eu tô falando. Agora para eles é hiper, exatamente. Então é um estresse mesmo. Tem algumas pessoas até utilizando o termo, né? Esgotamento mental, burnout de TEA, enfim, né? Isso ainda não é enquadrado, mas assim, tem falado porque muitas dessas crises, que a gente chama de crise, é um esgotamento do cérebro. Né? E é fisiológico. Agora, na criança, essas crises são aqueles momentos de regulação que ficam... De desregulação. Né? Não, de desregulação, perdão. É que ficam muito notórios, né? Então, gritos... Choros, agressões, se jogam no chão e tudo. Aí, o adulto não vai fazer isso. Ele não vai se jogar no chão. Dependendo, né? Mas... tem uma descarga aí, né, realmente emocional muito pesada, né? E de alguma maneira ele vai sentir. Exatamente. E aí, falando em diagnóstico, né, no filme, mostra também a reação das pessoas em torno dela, né? Do namorado, né? Primeiro ali ele fica assustado, depois ele acha que ela tá falando demais no assunto de autismo. E aí vem uma grande prova, que é as pessoas, o amigo dele, saber que ela tem autismo. Né? Então, naquele momento ali, ela colocou o fone, era uma apresentação, era um show, né, que o amigo estava fazendo, e o amigo chega para ela quando acabou e fala, você não gostou? Você estava de fone? Né? E aí ela relutou um pouco, mas ela falou, não, é que eu sou autista. Né? E aí vem a pior reação possível de uma pessoa, que é colocar na cabeça que só existe um modelo de autista, e que se não tá dentro daquilo, então não é, né? Então, ele falou pra ela, mas as pessoas fazem alguma coisa estranha e tal. Qual é a coisa estranha que você faz? Né? O tamanho dessa agressão, né? Ou a gente vê outros comentários por aí. Nossa, mas nem parece autista. Nem parece. Então, diminuem. Desvalidam. Aquela situação, aquela condição, né? E é outra fonte de desprazer, né? E aí cabe, eu acredito, que eu acho que uma das funções do nosso podcast aqui é psicoeducar as pessoas. Né? Uma das funções das nossas discussões aqui, quando a gente aborda a gente faz isso através dos filmes, né? Mas nossas discussões aqui é para ensinar as pessoas a lidar com essas questões de maneira mais inteligente até. Tanto afetivamente, emocionalmente, quanto intelectualmente mesmo, né? Porque para a gente que conhece os termos, que conhece os sintomas e, enfim, tudo mais, a gente vê a discrepância, como é complicado, né? Mas é só isso. E para quem está ali vivendo realmente a situação, né? Deve ser realmente doloroso, né? E aí, nesse momento que ela fala isso, né? Voltando ali à figura agora do namorado, ele fica incomodado, né? É o Fred, né? O Fred. Então, ele mesmo fica em conflito, né? Eu vou conseguir lidar, não vou conseguir lidar. E eles chegam a terminar, que é cheio de spoiler, viu, gente? Assiste antes de ligar o play. Isso. Né? Então, eles se distanciam, inclusive. Ele se distancia dela, né? E muitas vezes essa dificuldade de lidar com o diagnóstico que é tão estereotipado, que é tão fantasioso muitas vezes, né? Eu que a própria pessoa tenho choque, né? Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, então meu trabalho é fazer o diagnóstico e é entregar esse diagnóstico. Eu já vi diversas reações, né? Então, tem pessoas muitas vezes que partem para uma negação, que foi o caso da mãe. Né? O caso da mãe foi essa, não quero ver, não tá acontecendo, né? Se eu não vejo, não tem, né? E muitas vezes ali, quando a pessoa recebe o diagnóstico, muitas vezes os pais têm uma reação que, claro, eles também estão com uma dor,
né? Ninguém é preparado para receber algum diagnóstico, né? Ninguém nasceu, olha, você vai ter isso, então vamos já combinar, vamos treinar, como é que é? Não existe. Sim. Então, naquele momento, a reação mais visceral possível e muitas vezes de extrema vulnerabilidade. Que a pessoa não se preparou de fato para aquilo. Então, eu já vi pais muitas vezes falam, tá bom, isso aqui muda o quê? O que muda esse relatório? O que muda esse laudo? Né? E aí, claro, a gente entra com o papel de psicólogo e fala, vou te explicar. Agora vamos lá. Psicoeducação. Para psicoeducação. Por isso que não é só uma entrega de laudo, né? Tem que ter toda uma conversa. Ou às vezes a gente manda já pro colega para ele fazer isso também, né? Dar uma explicação e o colega continua, né? Porque isso é um processo de aceitação, né? Então, muitas já ouvi falar, mas o que muda? O que isso aqui vai mudar a minha vida? Quem recebe, né, o próprio diagnóstico. Ou então o pai fala, olha, não, já vi também, eu não vejo nada disso. Mesmo explicando, mesmo mostrando dado, mesmo tendo dado quantitativo, qualitativo, mesmo assim a pessoa questiona. Você acha que, às vezes, essa resistência, principalmente familiar, né? Eu acho que muito mais familiar mesmo, né? De aceitar o diagnóstico. Aliás, diga-se passagem, eu super recomendo a Carol. Ela é minha parceirona de avaliação, eu só envio para ela. Porque eu recomendo mesmo e, para mim, é a melhor. Já conheço algumas. Mas, enfim, Carol, é verdade, tá? Não é nada combinado. Não. Um diagnóstico bem feito, com um profissional de qualidade, qualificado para fazer, né? Você acha que a resistência... Isso aí é uma pergunta agora que, né, surgiu aqui para a gente discutir. A resistência dessa família... Tá, vamos falar da família, que é o primeiro, né, o núcleo ali, que vai lidar diretamente com suporte, né? Você acha que é uma resistência essa negação mesmo que você falou, né, muitos entram em negação, vem pelo medo mesmo do julgamento alheio, ou não de não saber lidar? São várias coisas envolvidas nesse momento, né? E a primeira delas é a vivência de um luto, de algo idealizado, que é classicamente dito, prescrito, laudado, não é mais, né? Então, existe sempre que a gente trabalha com mães, com gestantes, que você sabe que você vai ter um filho, já existe uma idealização. Do pai também, né? Da mãe aqui, né? Então, minha mãe vai fazer isso, fazer aquilo, e quando você recebe um diagnóstico, seja ele qual for... Já vem um monte de travas. E como que vai ser agora? E como vai ser o futuro do meu filho? Como ele vai lidar com a sociedade, mesmo que esse já seja um adulto? Né? Como se aquele diagnóstico pudesse limitar, pudesse trazer travas, né? E a ideia justamente não é essa. A pessoa já lidou com muitas dificuldades até aqui. Agora, a partir de agora, ela sabe o que ela pode tratar. Sim. Né? Mas o baque que vem na hora geralmente não é esse. Né? Tanto que é o meu trabalho de explicar isso depois, mas não é. Então, primeiro vem esse luto de uma pessoa idealizada e, de repente, parece que cai o mundo. Não é mais. Depois vem o medo do futuro, aí vem o medo de como é que meu filho vai lidar com outras pessoas. Pode vir também uma vergonha. Sim. Puxa, e agora os coleguinhas, né? Todo mundo vai saber disso daqui. Vem o medo de, agora meu filho sabe que ele tem TEA, então ele mesmo vai se acomodar a isso e não vai querer ir além disso, né? Então vem um monte de coisas, um monte de medos. Então, muitas vezes, para ele psíquico do pai, da mãe, muitas vezes é melhor negar, ter que lidar com tudo isso, do que tem que enfrentar de frente, né? Olhar de frente para isso. Você vê que você falando aí, mais uma vez eu percebi que sim, as pessoas associam a incapacidade. Totalmente. Então, o que vai ser do meu filho e da minha filha, né, com TEA? Como se não fossem capazes. E aí, na capa da nossa chamada hoje, né, do podcast, tem lá uma série de pessoas, né, famosas com TEA. Depois vocês podem ver, né? E essas pessoas, elas foram as pessoas que nós encontramos que descobriram o diagnóstico, né, tardio, né? Tardiamente. E antes, elas já eram aquilo, não é? Aqui a gente tem o Danilo Gentili, né? Ele já era um apresentador, ele já era famoso quando descobriu. Então, veja, ele não chegou lá pelo autismo,
Pelo contrário, né? Ele deve ter feito um esforço danado para superar tudo que ele precisava superar, para ele ir em direção ao propósito dele. Então, eu achei bacana colocar esses exemplos reais, né, da sociedade, não apenas brasileira, mas internacional, de ícones que descobriram o autismo tardiamente, mas já eram muito importantes na história, seja pela arte, pela música, né, pelo teatro, pela TV, fazendo o que quisessem fazer, né, lidando com isso da forma da adaptação. Agora não. Agora, com o diagnóstico, as pessoas vão lidar com o diagnóstico e lidam já, né, de uma forma mais diretiva. Mas eu fiz questão de trazer esse exemplo, né? Esse exemplo, por quê? Porque, mais uma vez, ouvindo você, eu percebo que muitas pessoas, eu acho que você deve ter escutado muito isso lá nas suas devolutivas, né, para entregar o diagnóstico, você deve escutar isso, né? E o que vai ser, mas esse o que vai ser é associando a incapacidade, ele não pode ser mais nada. Não pode ser mais nada, porque ele tem TEA. Nada disso, né? Nada disso. Pelo contrário, né? Vamos arrumar formas de não ter o sofrimento e continuar explorando as habilidades dessa pessoa, assim como qualquer outra, né? Tem um outro fator que eu lembrei quando você estava falando, que em relação aos pais, né? Principalmente a mãe, mas em relação aos pais. Muitos sentem culpa, né? E lá no filme é retratado isso, né? Em algum momento a mãe da Kátia, ela coloca eu não lembro agora a frase dela, mas ela traz esse sentimento de culpa, né? Então, se meu filho tem alguma coisa, significa que eu falhei? É verdade. Né? Então, tem essa culpa. E aí, se a gente for falar do autismo em especial, antigamente, aí algumas vertentes traziam a ideia de que o autismo, ele acontecia por uma falha materna. Uma falha de vínculo, uma falha de conexão. Obviamente que isso daí já cai por terra, né? Qualquer transtorno ou qualquer condição, ela é multifatorial. A parte genética tem uma grande importância e a parte ambiental também. Mas ninguém disse, ninguém provou que é a mãe, né? Só que tem esse histórico e aí qualquer outro diagnóstico também vai trazer uma mãe que, claro, se responsabilizou, que cuidou, que entendeu o papel dela como cuidadora daquele ser, naquela hora ela vai se culpar. O que é que eu fiz de errado? Aonde que eu falhei? Né? E não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é, definitivamente não é. Então, possivelmente, até muitos pais vão ter que passar por um processo terapêutico também para compreender o seu papel nisso tudo. Então, hoje eu atendi, não tem a ver com TEA, mas só para contextualizar essa questão dos pais passarem por um processo terapêutico. Eu atendendo uma adolescente, já há 1 mês e meio, né? A mãe fez a anamnese inicial, depois ela engatou. Mas o pai nunca compareceu, e eu fiz o convite. Aí a mãe falou assim, não, mas ele não acredita. E a gente não está falando de teste, falando de outra situação, né? Não, mas ele não acredita em terapia, ele não acredita na intervenção, ele não acredita em nada. Tá, mas vamos tentar? E aí eu fiz o convite, o pai compareceu. E uma das coisas que eu apresentei no contexto da paciente, né, daquela paciente especial, era uma necessidade enorme de pertencimento. Eu percebi que isso chocou esse pai, porque no conceito dele, e eu não estava falando dele, eu estava falando da pessoa, da paciente, mas não apenas na família, mas em toda a vida dela, ela não se sente pertencente. E aí, ele levou um susto, tipo, como assim, né? Minha filha, eu sou um paizão, eu tô presente e tal. Então, assim, essa abordagem com família, né, Carol? Quem me dera que todo familiar se abrisse realmente para entender, né? Vai desde o primeiro dia, onde está todo mundo lá ouvindo o diagnóstico, ao pós-diagnóstico, onde as intervenções vão vir e as mudanças, né, que precisarão ser feitas para melhoria, né? Mas, assim, ainda há muita resistência. Eu estava falando de uma questão comum, né? Comum de adolescente. Agora, imagina com um diagnóstico mais fechado, mais restrito,
mais como é que eu posso falar? Socialmente discriminado, né? Digamos assim. Então, é realmente muito desafiador. E quando é criança, como você falou, por que com criança a gente já logo o nível 2 e 3 é notado? Porque, né, as características são mais fortes, os sintomas mais fortes, fica claro. E aí torna-se até um pouco mais fácil dessa aceitação, não tem o que fazer, tipo, tá muito evidente. Sim. Mas, mais uma vez, a questão fica sobre os ombros das mães, na maioria das vezes, né? Muitas mães de terra são mães solo, né? E os pais se retiram porque alguns eu já ouvi falar, não sei lidar, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia, né? Tudo bem você não saber lidar, mas você pode aprender. A mãe também não sabe lidar. Então, não aprende, né? Então, isso vale tanto para a criança quanto para o adulto, né? Mas essa abertura que a família precisa ter, né? Para acompanhar esse paciente, seja criança ou adulto, assim, eu acredito que eu não vou saber colocar em percentual, mas é uma grande parte desse tratamento, né? É uma grande parte da evolução dessa pessoa nesse processo, porque é a família dela. Então, se a própria família não acolhe, não apoia, não entende, ou não, porque às vezes falta só entendimento. Então, voltando para esse pai de hoje, né, ele não acredita em terapia, ele nunca foi a terapia da psicólogo, nada, mas ele foi hoje, né? E aí eu percebi, assim, eu já sabia desse porém, eu fui conduzindo, né? E no meio da sessão eu percebi ele desenvolto, falante, atuante. E às vezes ele fazia assim, ó. Tipo, sabe como? Nossa, agora eu entendi. E aí, no final, ele falou, nossa, abriu um leque na minha cabeça. Ou seja, uma pessoa que estava resistente, ela se abriu um pouquinho só para entender, e não foi a esposa, não foi a própria filha, foi um profissional que falou, né? E aí ele falou, agora faz sentido. E depois que eles foram embora, a mãe me chamou no WhatsApp e falou, olha, foi muito bom, porque ele mudou, ele já entrou no carro já falando uma série de coisas assim que ele resistia, ele já tá se abrindo e tal. Eu falei, tá vendo? Então, assim, a gente não nasce sabendo nada, né? A gente aprende tudo. E um dos facilitadores, né, desse processo é conhecer. Conhecimento. Tudo que você não sabe sobre, seja você ou o paciente que está lidando com isso, seja um familiar, hoje em dia você tem acesso a tantos artigos, tantas pessoas, podcasts, o nosso mesmo está aqui para isso, né, Carol? Para você se informar. O que você ganha com isso? Muitas coisas, porque essa pessoa é a sua família, é um filho, é uma filha, é um pai, uma mãe, um irmão, né? E muitos conflitos, né, dentro da relação familiar podem ser diminuídos ou até mesmo evitados, né, a partir dessa leitura, a partir desse conhecimento, né, a partir dessa abertura de entender o que está acontecendo e não julgar, e não pré-julgar, e não acusar, e não rotular, né, mas nomear. A diferença é essa, é nomear e não rotular. E compreender, né? As pessoas, elas não são todas iguais, né? Mesmo as pessoas que não são neurodivergentes, né? Têm as suas questões de personalidade, têm as suas questões. E a gente compreender como o outro funciona, não como olhar julgador, ou não como é algo contra mim, não é algo como a pessoa está se apoiando para se justificar, mas é o funcionamento dessa pessoa, promove aceitação, promove pertencimento, promove relacionamentos mais facilitados, né? Então, até falando de relacionamentos especificamente com pessoas que têm TEA, tem algumas funcionalidades que são diferentes, né? Então, por exemplo, até lá no filme, eles falam sobre frieza, né? Como ela fria emocionalmente. Isso não é para todos, isso é para alguns, né? Mas por que isso acontece? Porque ela tem dificuldade de sentir, dificuldade de nomear, dificuldade de expressar. Significa que é uma pessoa que não tem empatia, que não tem amor? Não, obviamente que não. Né? Essa pessoa, ela tem empatia, mas ela não sabe expressar. Ela sente amor, ela sente tudo, mas alguns têm dificuldade de expressar, né? E isso, claro, ela pode aprender, ela pode fazer, mas se ela ainda não aprendeu, entenda que ela ama, entende que ela tá ali contigo, mas ela não sabe expressar. Inclusive, tem um ponto que é muito interessante, que é muito comum nos quadros de TEA, que é a lealdade.
né? É a lealdade. Então, assim, são pessoas que normalmente são extremamente leais. Se ela tem um amigo, é um amigo pro resto da vida. Se ela tem um parceiro, é um parceiro que ela vai ser muito leal. Então, veja como é discrepante o nosso... Aliás, acho que a nossa limitação de entendimento do que é amor e do que é carinho, do que é demonstração de amor é tão limitado que muitas vezes a gente não consegue compreender uma pessoa que faz diferente do que a gente está fazendo. Sim. Né? Então, eu tenho alguns pacientes, né, que têm TEA e eles gostam muito de presentear, por exemplo. Né? E às vezes tem que falar, olha, acho que esse presente aqui tá demais, né, para a relação que vocês têm. Né? Porque é a forma que a pessoa encontrou de demonstrar aquele amor, aquele carinho. Né? E às vezes a família é a última parte que compreende isso. E é a primeira parte que deveria compreender. Né? Então, se você tem alguém na família, se você recebeu um diagnóstico recente, algo assim, procure se aprofundar, procure entender, né? Procure entender o funcionamento que é diferente do seu, mas não é nem melhor e nem pior, é apenas diferente do seu. Sim. Né? E a gente pode encontrar maneiras de aquilo que era desencontro, que era desconexão, se tornar em encontro. Né? Então, a pessoa que ela recebe o diagnóstico, ela consegue construir um sentido para a narrativa da vida dela, quem tá junto pode fazer isso também. Sim. Né? Eu tenho um paciente que ela descobriu que a mãe tem TEA recentemente, a mãe também, um diagnóstico tardio, e ela fala assim, agora ela fala que tudo é por causa do TEA. Aí eu falo, olha, mas ela tá ressignificando o que ela já tinha. É isso, ela tá dando um nome. Isso mesmo. Né? Ela tá ressignificando a história dela, já acontecia, só que agora tem nome. Né? Então isso é um processo, e entenda que isso que ela faz essa atitude, ou não faz essa atitude, não é porque ela quer te prejudicar, é porque é o funcionamento dela. E se ela tá dando nome, deixa ela dar nome, porque é isso mesmo. Sim, e às vezes não é porque a pessoa ela é uma pessoa difícil. Tem gente que fala assim, ela é muito difícil. Talvez ela esteja apenas exausta de se adaptar. Então, até a questão de humor agora, né? Né? Então, às vezes ela tá mais irritada, justamente porque tá cansada de tentar se adaptar. Né? E então reverbera nela de novo, né? Ela vai, faz um esforço para se adaptar e às vezes até consegue, mas há um custo altíssimo, como nós já falamos, e isso reverbera nela como? Irritabilidade. Então ela passa a ser uma pessoa difícil, né? E fora a questão, como nós falamos, às vezes existe um esquema, um modo de funcionar tão esquemático, isso pertence a ela. Quando a gente consegue entender, né, a gente evita muitos conflitos. E aí a harmonia dentro do lar prevalece, né? É isso então, mesmo. eu vejo que eu preciso também entender mais sobre, né, porque eu tenho... Lá na clínica a gente tem uma especialista, né? Eu não sou especialista em TEA, e não trabalho com a terapia ABA, mas a Andrea trabalha. Eu até queria ter convidado ela, sabe? Porque ela trabalha com adolescentes, para adultos, né? Já fica o convite, viu, Andréia? Venha pra cá uma hora, vamos marcar. Verdade. E aí, né, eu vejo assim, como... Eu fico observando o cuidado da Andréia, sabe? Até na abordagem, no portão, digamos assim, né? Para receber. E flui, sabe? Flui da boca dela, do abraço dela, flui. E eu vou te falar, eu sempre tive um pouco de dificuldade, sempre te falava assim, não é a minha área, né? E não buscava conhecimento sobre, por isso que eu falei, a gente pode aprender, né? E eu passei a aprender, passei a buscar o conhecimento sobre. Eu tive um paciente adulto, né, que tinha TEA, um único, mas ele não ficou muito tempo, era um homem, e não tenho nenhum outro adulto com diagnóstico, né, e nem criança, porque eu não atendo criança em si, mas por várias outras necessidades, eu falei, eu preciso entender, não é porque não é a área que eu atuo, que eu trabalho diretamente, que eu não vou conhecer. E aí vem essa coisa do esforço pessoal, de você se aproximar daquele fenômeno, né, para entender aquele fenômeno, né. Então, eu acho que falta um pouquinho também de boa vontade, sabe, Carol? Não apenas da família, agora trazendo uma abrangência maior, toda a sociedade, né? A sociedade faz já pré-julgamentos, e porque
se for criança, vai chorar, vai gritar, vai me irritar com esse barulho, né? E se for adulto, vai ter a rigidez, vai ter o jeito de funcionar, não vai uma festa comigo. Então, a gente cria mesmo. Mas é isso, né? A ideia é entender que falta boa vontade, sim, porque se a gente se esforçar um pouquinho e conhecer um pouquinho, né? A gente vai evitar certos pronomes, certos adjetivos, né? Que ao invés de colaborar, né? Eles... ao invés de facilitar, eles prejudicam mais, né? Afetivamente, as pessoas que têm que lidar com toda essa demanda. Sim, né? E essa demanda, ela tá crescendo, né, Ruth? Ela tem aparecido mais nos consultórios, ela tem aparecido mais nas escolas, ela tem aparecido mais em todos os lugares, né? Por essa melhora do rastreio, né, de diagnóstico, esse é um ponto, mas tem outras questões ambientais que também estão favorecendo, né? Ambiente é tudo que é fora, né, da genética, é fora de dentro ali, né? Então, por exemplo, os pais tendo filhos mais tarde acaba aumentando a probabilidade do autismo, né? Questões de ambiente mesmo, do que a gente está consumindo, né? Tudo isso também pode produzir alguns fatores, o nível de estresse, tudo isso, assim, já tem pesquisas em andamento, que né? justifica, né? Que estão mostrando que pode ter uma influência sobre essas coisas também, né? E qual é o mundo que a gente está vivendo? Então, você imagina daqui a 10 anos, 15 anos. Exato. Então, se a gente ignora isso e não busca conhecimento sobre, como é que vai ser uma guerra civil instaurada na nossa sociedade, concorda? Sim. Então, assim, não é problema meu, é problema meu. É problema meu, sim. Por quê? Porque eu preciso lidar com essas pessoas. No posto de saúde, na padaria, na recepção de uma clínica. Não é verdade? Ensinar o seu filho a lidar com crianças. Então, também é problema meu conhecer. É também problema meu, responsabilidade minha, abrir meu entendimento para isso, né? E, eu não tenho ninguém na minha família com TEA. Eu acho que vai chegar um tempo que ninguém vai poder mais falar isso, é o que a gente está falando. Com todas essas características, né? Enfim, daqui a 10, 15 anos, todo mundo vai ter um paciente TEA na família. Provavelmente sim. Não é? Eu vejo muito isso quando eu vou fazer a anamnese, né? Que é aquele roteiro de entrevista que a gente faz na primeira sessão com o paciente que vai passar por avaliação. E uma das perguntas é, você tem na tua família alguém que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento? Ou então qualquer outro psiquiátrico, enfim... Eu não lembro de ter tido alguém que falou nada. Tem muitas famílias que muitas vezes não tem alguém com o diagnóstico, mas geralmente meu paciente fala assim, olha, não tem diagnóstico, mas eu acho que tem tal coisa. Não fechou o diagnóstico, mas eu acho que tem. Né? Então não tem, porque realmente é muito amplo, né? E, enfim, e é o que acontece mesmo. Só que antigamente a gente não dava nome, tinha muita confusão no diagnóstico. Sim. Então, reforçando a ideia de procure alguém qualificado, faça uma boa avaliação. Né? E o TEA, ele se confunde com muitos outros diagnósticos. Sim, foi o que falamos no início, né? No início, então, com TOC, com transtorno bipolar, com transtorno borderline, né? Até com esquizofrenia, já havia confusão. Né? Então, faça isso para você buscar o teu autoconhecimento, né? Então, assim... Acho que é isso, né, Ruth? Do filme a gente... Então, eu quero reforçar aqui uma ideia de que descobrir tarde não é atraso, é consciência. Agora eu estou consciente e não tem prazo para isso, né? Então, deu para fazer um diagnóstico, ver, né, um rastreio e fazer um diagnóstico cedo, ótimo, não deu. Agora você está ouvindo a gente, você está entendendo que certas características podem pertencer sim ao espectro. Então, converse com pessoas, vá buscar, vá fazer sua avaliação com a Carol, né, Gara? Procure depois a terapia com a Ruth. Pode ser. Entende? Por quê? Porque quanto mais conscientes estivermos, seja de TEA ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento ou psiquiátrico que seja, lembrando que a gente está falando de que quanto mais cedo eu tiver consciência disso e nomear isto, mais poder eu terei para atuar sobre isso, né? E muitos sofrimentos serão minimizados, reduzidos, quando eu me apropriar deste conhecimento.
tá? Eu gosto de pensar que o conhecimento liberta. Então, quando você tem dúvida, você se sente inadequado, né? Se sente esquisito, já falaram isso para você, te chamam de antissocial por causa disso ou daquilo, enfim. Claro que não é um fator, são vários. Por isso que tem que fazer como profissional, tem que buscar o rastreio. Mas você percebe que tem se encaixado em alguns critérios, não perca tempo, não. Sabe por quê? Porque quanto mais tarde você for buscar essa resolução ou essa resposta, mais anos de sofrimento, digamos assim, de carga emocional, de sobrecarga emocional você vai viver. Então, a nossa proposta aqui é falar sobre isso. Falamos de homens, mas o nosso enfoque era mulher mesmo, né? Porque mais cara mais, fique ligado nisso, mulher mais cara mais, muitas das vezes misturando com as comorbidades ou com outros transtornos, né? Então, assim, vale a pena você investigar, tá? Vale a pena investigar para que você possa gerenciar melhor, né, tudo isso na sua vida. Seus relacionamentos melhoram, sua produtividade melhora, porque você aprende mesmo um jeito de funcionar, né? E tudo que está à sua volta começa a fluir melhor. Então, só vai ter ganho, né? Não é isso, Carol? É isso mesmo, né? No filme, no final do filme, depois que ela recebe o diagnóstico, depois que ela volta com o namorado, né? As coisas estão... Mas assim, ela vai até o trabalho dela e ela sugere lá para o chefe dela que ela trabalhe mais em casa, que ela possa, né, usar o fone. Ela sugere algumas adaptações para que ela sofra menos. Então, isso também é um benefício de você dar nome, de você tratar, de você se informar sobre, né? Inclusive, tem leis aí que protegem, né, pessoas com TEA, adaptações escolares ou de trabalho. Então, procure saber sobre isso, tá? Para que o sofrimento diminua mesmo. Tem até uma coisa, né, engraçada agora, fechando já aqui, mas você falou da adaptação, né? A criança usa o cordão, né? Ah, mas eu vou precisar usar? Tem gente que já perguntou isso. Não, exatamente. Né? Mas que você pode usar os seus benefícios, sim. Claro, seu direito. Né? Então, o que ela fez realmente no final, fazendo esses pedidos e foi atendida, né? Isso que é legal. Porque, como eu te falei, às vezes as pessoas também nos resistem ou te resistem porque falta conhecimento. Uma vez que você ensina, que você fala e apresenta uma justificativa, se você tem alguém que te ama, dificilmente essa pessoa vai continuar te resistindo, não é? Porque ela ama você e ela só não sabe lidar, assim como você também não. Aí, a partir do momento que você aprende a lidar, você ajuda essa pessoa até a lidar com você melhor, né? Então, lá o chefe falou, beleza, né? Você deu o espaço para ela e com certeza ela ia produzir mais, né? Com certeza o relacionamento melhorou depois daquela primeira fase, né? Que foi uma fase de adaptação mais difícil. Então, vale muito a pena, tá? Busque profissionais qualificados e ela tá aqui na minha frente e você vai ver que é um investimento para a vida. Tá bom? Obrigada mais uma vez por sua audiência, né, Carol? É isso, gente. Obrigada. Vamos lembrar que Ser Diferente já tinha um nome, o que faltava era alguém que soubesse pronunciá-lo. Então é isso, procure. Estamos aqui também, nossos contatos vocês vão encontrar se precisar no Instagram, tá? E sejam bem-vindos aí ao nosso quadro, sempre. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada.